Olá pessoal, vamos voltar aqui aos nossos cálculos estaquiométricos. A gente estava tratando de rendimento de reação na outra aula, a gente falou desse exemplo aqui da calcita. Vamos agora continuando e falando de mais alguns exemplos que a gente tem aí. Vamos para o 43, então está aqui, ó. Deseja-se obter 180 litros de dióxido de carbono, medido nas condições normais, pela calcinação do cálcio, do calcário, né? De 90% de pureza. Aí eu tenho aqui a massa dos elementos. Qual é a massa de calcário necessária? Essa questão é do tipo inverso da anterior. De fato, na anterior era dada a quantidade de reagente impuro e era pedida a quantidade de produto. Aqui é dada a quantidade de produto e eu quero obter a quantidade do reagente impuro que será necessária. Então, pelo cálculo estequiométrico, teremos sempre quantidades de substâncias puras, certo? Então veja só, 100 gramas do calcário aqui vai produzir 22,4 litros do CO2 aqui na CNTP, certo? E se eu tiver X, né? Eu não sei a massa, se eu tiver 180 litros, que é o que a questão pede, quanto que eu vou ter em grama disso aqui? Aí a gente faz essa relação e obtém aqui 803 gramas do calcário puro, certo? A seguir, a gente faz o cálculo da porcentagem, que nos dará a massa do calcário impuro. Então, veja só, 100 gramas de calcário impuro tem 90 do calcário puro. Por que 90? Porque está aqui, ó, o calcário está dizendo aqui que a pureza dele, nesse caso, é 90%. Então, 100 gramas do impuro tem 90 do puro. E se eu tiver 803,57 dele puro, quanto que eu teria dele impuro, se a porcentagem é 10% de impureza? Aí, ó, 892,35 gramas de calcário impuro. Veja que como é 10%, vai aumentar aqui 80,3 gramas, ou seja, de 803 passa para 892, certo? Então, note que a massa 892 é forçosamente maior que a massa dele puro, obtida no cálculo estequiométrico. Aí a gente precisa lembrar dessa história aí do churrasco anterior, que é o que sobra, né? A gente tem que comprar mais de carne. Vamos para mais um exemplo aí, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Se eu tiver 4 gramas do sal e 2 gramas do gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem de... Aí aqui eu tenho os valores de pureza. Essa questão ela é diferente das anteriores, pois agora a pergunta é o valor da pureza do reagente. Então vamos lá. Veja só. Primeiro, eu tenho aqui o gás hilariante, tenho aqui o sal de amônio que é produzido. Um tem 4 gramas e o outro tem 2. Então vamos lá. Ó, 80 é a massa disso aqui. E aqui é 44, tá? Então 80 gramas desse produz 44 desse. Se eu tiver 2 gramas desse aqui, eu vou ter X desse aqui. Fazendo a conta, eu vou ter esse aqui, ó, 3,636 do sal puro, certo? Então, veja que essa resposta que se refere ao sal puro. Sempre que eu estou tratando aqui das quantidades estequiométricas, ó, estou tratando de quantidades puras, certo? Pois o cálculo é baseado diretamente na equação, é o que eu acabei de falar, né? Então, agora a gente pode efetuar o seguinte cálculo de porcentagem. Ó, 4 gramas do sal produz essa quantidade do gás, certo? 100% do sal produz essa porcentagem aqui.
Se a gente fizer essa conta, a gente vai produzir aí uma pureza de 90,9. E aí a gente vai estar aqui, ó, nessa faixa de pureza, certo? Depois a gente faz mais exemplo para ver isso aí direito. Esse aqui eu acabei já marcando a resposta, mas vamos fazer a conta. Mackenzie. O HF é obtido pela fluorita, né, que é o fluoreto de cálcio, por essa equação aqui, ó. Fluorita reage com ácido sulfúrico, forma sulfato de cálcio e HF. A massa de HF na reação de 500 gramas de fluorita de 78% de pureza é... Fluorita é isso aqui, é um mineral, e aí a gente obtém o ácido fluorídrico, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a fluorita, né? 78 gramas, que é a massa de fluorito, corresponde a 100%. Se eu tiver uma pureza de 78%, quanto que eu vou ter de massa? Se a gente fizer aí a conta, mesmo pelos extremos, eu vou ter 60,84 gramas, certo? Então, ó, se 78 gramas de fluorito produz 60,84 gramas, né? 500 gramas, certo? Aqui eu só queria saber a relação de pureza. Ó, isso aqui corresponde a 100%. 78% corresponde a esse valor. Então, se 78 corresponde a essa massa, 500 gramas vai ser 390 gramas disso aqui. Aí agora a gente usa a equação. Ó, já determinei a massa. Eu poderia fazer isso depois, mas daria mais trabalho. Então vamos lá. 78 gramas, que é a massa aqui do fluorito, produz duas vezes 20 gramas, que é o flúor 19 e o hidrogênio 1, certo? 390, que é a massa de fluorito que a gente obtém a massa real, né, da substância, com depois de fazer aqui a relação de pureza, vai produzir X. E aí, fazendo aqui meios pelos extremos, eu vou ter essa relação. E aí eu vou ter 200 gramas. E aí por isso que eu marquei aqui rapidamente a letra D, certo? 200 gramas. Vamos seguindo para mais um exemplo. Eu tenho aqui... peraí. Tá. Eu tenho aqui... Acho que eu já fiz essa questão. Deixa eu dar uma olhada. Não, a gente não fez ainda. A gente fez um exemplo parecido só. Que é bem parecido, né, com o gás hilariante. E aí a gente faz aqui, ó. 80 gramas produz 44. 4 gramas. Deixa eu ler a questão, fica mais fácil. Tem aqui o gás hilariante, que é produzido através dessa equação. E aí eu tenho 4 gramas do sal, 2 gramas do gás hilariante. Quero saber a pureza do sal, certo? Vamos ver uma forma mais completa. Tinha um exemplo anterior, mas ele tratava muito superficialmente. Então, ó, essa massa aqui é a massa do sal, que produz essa massa aqui do gás hilariante. Se eu tiver 4 gramas do sal, vou produzir quanto de gás? Aí eu vou produzir 2,2 gramas. Só que, na minha pergunta, eu tenho 2 gramas do sal. Eu não tenho 2,2. Então, se a gente for fazer essa relação para o sal, a gente vai ter aqui 3,64, certo? Ou seja, o gás hilariante aqui, ele é produzido nessa quantidade aqui, 2,2, se eu tivesse mais do sal aqui. Só que a questão está dizendo que só são produzidos 2 gramas. Então, se só são produzidos 2 gramas,
apenas 3,64 gramas do sal vão reagir. Ou seja, o restante dos 3,64 para completar 4 são impureza, porque não produziu mais do gás. Então, olha só. 4 gramas corresponde a 100%. 3,64 corresponde a quantos por cento? Aí a gente faz aqui, ó, 91 de pureza, certo? Então essa é uma outra forma de fazer aquela relação que fica mais simples do que fazer aquele esquema que eu mostrei no slide anterior, certo? Então agora a gente vai para rendimento de reação. Sabendo que um processo químico é exaustivamente testado em laboratório antes de ser implantado na indústria, um desses testes envolve o cálculo do rendimento da reação, que terá as condições adequadas para o seu processo, certo? Então, primeiro, a gente deve calcular a quantidade teórica que deve ser obtida para um rendimento de 100%. E essa quantidade deve ser proporcional à quantidade obtida na prática. Então, a gente vai fazer essa relação para saber quanto que vai render a nossa reação. Suponha que sejam necessários 8 dúzias de laranja para fazer 5 litros de suco. Se comprarmos 8 dúzias de laranja e, por acaso, uma dúzia for jogada fora, né, apodrecer, evidentemente a gente não vai obter 5 litros de suco. Na química ocorre algo parecido. De fato, é comum uma reação produzir uma quantidade de produto muito menor do que a esperada pela equação química que está descrita no processo. Quando isso acontece, dizemos que o rendimento total da reação não foi total, né? Não foi um rendimento efetivo. Esse fato ocorre porque a reação é incompleta, ou seja, ela é reversível ou ocorre alguma perda durante o processo, uma má qualidade dos aparelhos, eficiência, enfim, qualquer efeito que possa causar problemas. Por exemplo, vamos considerar nessa reação aqui carbono mais oxigênio formando CO2. Supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2 no CNTP, vamos admitir que tenham havido perdas e que foram produzidos 90 litros de CO2. Então, o rendimento é o quociente entre a quantidade de produto que é realmente obtida em relação à quantidade teórica que deveria ser obtida, de acordo com a equação química. No caso aqui, se você deveria produzir 100 e só produziu 90, foi um rendimento de 90%, certo? Vamos fazer um exemplo para deixar isso mais claro. No processo de obtenção do ferro a partir da hematita, que é óxido de ferro, considere a equação não balanceada. Aqui eu tenho a equação não balanceada, massas, é que eu tenho. Utilizando 4,8 toneladas de minério, admitindo-se um rendimento de 80% da reação, a quantidade de ferro produzida será. Então veja só. Aqui eu já tenho a equação balanceada, certo? Então, considerando aqui a massa do ferro, se eu colocar isso para tonelada, 160 toneladas de óxido produz 2 vezes 56 toneladas. 4,8, que é o que a questão pergunta, produz 3,36, certo? A massa de 3,36 seria obtida, certo? Se tivéssemos um rendimento de 100%. Porém, o nosso rendimento do enunciado diz que é 80% nesse processo aqui. Então, como que a gente vai fazer para descobrir qual é a massa de ferro realmente obtida? Esse aqui é o rendimento teórico, é o rendimento 100%. Teoricamente, se você reagir esse com esse e essa quantidade aqui, vai dar isso aqui, 100% de rendimento teórico, que a gente espera. Só que, de fato,
o rendimento da reação é de 80%. Então, o que é que acontece? Se 100 produz esse, 80 produz Y. Então, Y vai ser 2,688 toneladas de ferro. Ou seja, se eu tiver 4,8, apenas 2,6 serão produzidos, ou seja, 80% do processo, no processo de rendimento, certo? Na próxima aula a gente vê mais algumas questões de rendimento de reação e finaliza essa parte de estequiometria, ok? Então, por hoje é só.